salve família encarando aqui, quem fala é o Davi e seja muito bem-vindo ao nosso humilde canal. Família, finalmente eu fiz a barba, teve até um inscrito aí que disse: nossa, o Davi não tá saindo de casa nem pra comprar um Presto Barba. Sim, o Davi não sai de casa nem pra comprar um Presto Barba. Eu só saio quando é extremamente necessário e hoje eu tive uma necessidade, aproveitei e comprei o Presto Barba. Porque eu acho que é assim que tem que se fazer no isolamento. A coisa que tá séria, não é brincadeira, cada dia aumenta mais os casos. Cidades pequenas aqui ao redor da minha cidade, né, que não tinha nenhum caso, já estão com 2, 4, 6 casos. Aqui aumentou de 2 para 26, para você ter ideia, na cidade onde eu estou agora. Então não é brincadeira, a coisa está aumentando, família. Olha aí, meus amigos, agora é o meu irmão. Então, enquanto a máquina está trabalhando aqui, ó, abrindo a vala, uma vala imensa, de 10 em 10 estão sendo enterrados, né? Meu irmão foi agora o terceiro, ó. Tá entendendo? Essa é a realidade, meu amigo. Então, nós vamos... Eu peço por mim agora, entendeu? Se vocês têm algum... E é de se esperar, né? Principalmente com muitas pessoas começando a sair de casa até pela necessidade que tem. Eu quero até responder um inscrito que disse assim: Davi, você não tem fé em Deus não? Fica com medo disso? Na verdade é o contrário. Eu penso no que Deus nos avisa, né? Que manda os seus. A gente não tem o merecimento mais de vir um anjo aqui nos avisar, mas Deus manda os seus. Foi sempre assim. Deus sempre usou muitas pessoas, né? Pessoas iluminadas naquele momento para passar a sua mensagem. Isso acontece em vários pontos da Bíblia, né? Inclusive até pessoas ruins, às vezes sem saber, são usadas por Deus. Então, dessa forma eu acho que a gente está recebendo as informações, muita gente está vindo aqui bater a real, né? Então Deus está mandando os seus, usando cada um de nós, e mesmo assim tem gente que quer desafiar, quer testar a Deus. Eu lembro que inclusive tem uma passagem no Velho Testamento, que eu não lembro o nome, família, porque eu não sou de decorar, eu decorar a história e a essência dela. E aí eu lembro que tem uma moça, né, uma moça muito bonita, que tinha ficado viúva, né, o marido dela tinha falecido, já fazia um tempo, estava já acabando o tempo de luto dela, e a cidade estava cercada, totalmente cercada pelo exército inimigo, e estava faltando alimento, eles não podiam sair, e se abrisse a porta os caras entravam. E aí chegou um ponto que a população se revoltou e falou lá com um profeta da época e disse: olha, dá um recado aí a Deus, se ele não fizer alguma coisa, se ele não derrotar esses inimigos, ou fazer chover aqui pra gente ter água de novo e comida, a gente vai se entregar. E aí eles foram repreendidos, né? A moça disse: quem são vocês para colocar prazo para Deus? Não é? Quem são vocês? E aí ela sozinha vai, o general lá do rei vê ela, diz: nossa, que mulher bonita, leva ela lá pra casa do rei, né, pro castelo. E ela sozinha, quando é de noite, o cara assim, embebeda, muito feliz, uma mulher bonitona, né, como ele nunca tinha visto. Ele querendo dar o grau nela assim, embebeda demais, ela vai cortar a cabeça dele. E ali o exército do cara se enche de temor, porque uma menina, uma moça normal, matar um rei poderosíssimo. E aí as pessoas veem o poder de Deus. Então, mais uma vez, lembrando o que Jesus disse, né? Não atentarás contra o Senhor teu Deus. Então você está sabendo o que é que está acontecendo, o inimigo visível que está aí, e ainda assim quer sair nas ruas. Então eu acho que isso é atentar contra Deus, e eu não faço isso, família. Eu vou ficar em casa o quanto eu puder, tá certo? Confiando inclusive nas palavras de Jesus, que ele pergunta ao povo, muito preocupado, né? O dinheiro, isso e tal, naquele tempo já com a economia, o que foi que ele disse? Ele disse: esses pássaros, quem alimentou? Essas árvores, quem plantou? Mesmo assim, Deus se preocupa em arrumar o sustento dia após dia de cada uma dessas coisas. Imagine com vocês, que ele ama tanto. Então, eu acho que é por aí, família. As pessoas ficam preocupadas: amanhã eu não vou ter dinheiro, amanhã eu não vou ter comida. Calma, irmão. Confie em Deus, que ele vai dar um jeito. Eu tenho certeza que ninguém vai vir a falecer por fome, não. Agora, se contaminar pelo sungamonga, vocês podem ter certeza. Enfim. Agora vamos entrar no assunto do vídeo, família. Deve estar o óculos, espera aí, só um minutinho. Vamos lá. Vocês lembram que o Dr. Enéas passou a vida toda dele falando como o Brasil era um grande cassino, explicando como é que essa forma de endividamento, mais cedo ou mais tarde, iria quebrar o Brasil, e não só o Brasil, mas todas as nações. Enéas explicou por muito tempo isso.
Dizem que o governo gasta mais do que arrecada, gerando um déficit público. Isso é uma distorção da verdade. O governo gasta realmente mais do que arrecada, mas não é com o pagamento de funcionários públicos, não é com a manutenção de hospitais e escolas. O que ninguém diz é que existe uma saída gigantesca de dinheiro para o pagamento dos juros astronômicos da dívida interna. E toda a opinião política nossa sempre é baseada nesses ensinamentos do Dr. Enéas, porque são verdades, são fatos. Não é uma coisa, eu acho, não. É uma coisa que a gente está vendo. Cada vez mais as grandes corporações que pertencem às 13 famílias, a gente sabe disso, né? Através das suas grandes marcas, eles vêm comprando serviços essenciais de cada país. Ou seja, aquele lucro que entrava para os cofres públicos passa a ser das 13 famílias Illuminati. Além disso, eles emprestam dinheiro aos países, principalmente a países como o Brasil, totalmente submisso, que aceitam pegar dinheiro emprestado a juro a um valor que é impossível de pagar. Então essa dívida vai crescendo e ela vai crescendo de uma forma tão imensa, tão estúpida, que passa a valer mais do que a própria nação inteira, completa. Mais cedo ou mais tarde, não só o Brasil, mas todos esses países que estão vivendo assim, inclusive os Estados Unidos, você vai ver isso na própria matéria de um especialista, não é um teórico da conspiração, é alguém do meio deles. Eles já estão começando a divulgar o que vai acontecer. A moeda única vai ser implementada, você vai ver isso agora. Chama aquela pessoa incrédula, chame aquela pessoa que ridicularizou você, porque agora é a hora de você provar e ela pode conferir. Tem inclusive entrevista do cara falando o que a gente vai ler aqui. O cenário está desenhado. A crise veio se agravar por causa do Sunga-Monga, mas era inevitável. O andar da carruagem ia dar nisso. Nós começamos a nos endividar desde o período militar. Ali foi a hora que a gente começou realmente a contrair a dívida. Mas a dívida já existe desde muito antes, desde a época de Dom Pedro. Ele conseguiu negociar a independência. Não foi uma coisa que ele conquistou, foi uma negociação. A gente assumiu todas as dívidas de treta que Portugal tinha. A gente assumiu, então a gente já começou devendo, já começamos uma nação devendo. Só que era uma coisa controlada. Depois do período militar, aí começou-se a construir muita coisa, mas ninguém fala que essas coisas que construíram, o próprio Bolsonaro defende isso, não, no período militar foi feito muito benefício no país. De fato foi, mas ele não explica a que preço. Ele não explica a que preço. Então, o preço foi esse. Juro em cima de juros, juros impagáveis. Tornou o povo realmente escravo. A partir daí, foi o que Enéas sempre explicou e ele passou a vida toda lutando. Todos os governos vinham quebrando ainda mais a nação. O pessoal vem com essa. Não, o PT quebrou o país. O PT foi um dos que quebrou o país. Mais um. Porque todos quebraram o país. Se você olhar o endividamento da nação, você vai ver que cada ano a gente passa a dever mais e mais e mais. Porque o juro é impagável. O juro que eles cobram ao Brasil é impagável. Não observou, Sua Excelência, que a verdadeira razão do desequilíbrio orçamentário é, como sempre foi, a presença dos encargos que a política de juros altos cria para o Tesouro? Não se deteve Sua Excelência a verificar que as receitas da União arrecadadas pelo Tesouro foram de 38 bilhões de dólares em 92, 46 bilhões de dólares em 93, 65 bilhões de dólares em 94 e cerca de 85 bilhões de dólares em 95? Ou seja, que vem aumentando brutalmente a receita e que os recursos destinados à saúde vêm diminuindo? Não seria infinitamente mais saudável simplesmente fazer-se cumprir a lei, destinando-se à saúde os recursos que já existem e são desviados indevidamente para pagar juros da dívida interna, que traz para a sociedade a falsa tese da falência do Estado, quando, ao contrário, recursos gigantescos estão sendo desviados a cada momento para pagar juros extorsivos da dívida interna. E o senhor quer saber quanto é isso? São cerca de 2 bilhões de dólares por mês. São 65 milhões de dólares por dia. São quase 3 milhões de dólares por hora. Ou seja, quando o senhor acabar de ouvir este programa, o Brasil terá perdido quase 3 milhões de dólares. O senhor sabe o que é isso? Se o senhor ganha em torno de R$300 por mês, o senhor levaria apenas 833 anos para ganhar 3 milhões de dólares, que é exatamente o que o Brasil perde em 1 hora. É fantástico, é lastimável, é execrável, é imundo, é vergonhoso, é simplesmente repugnante.
E ainda se tem coragem de falar em aumento de impostos? Meu nome é Enéas. Então, meu caro irmão, você vai ver agora um especialista, né, do meio deles, que tá falando a verdade pra você, não é pra... Ó, o cara se rebelou contra o sistema, não. Ele simplesmente está divulgando uma coisa que vai acontecer. Então a mídia já tá fazendo o trabalho dela, fazendo o pessoal entender que agora não tem mais escolha. Estão devendo, não tem como pagar, então vamos criar um governo único e mundial e vamos passar o poder completo para a mão das 13 famílias que vão dominar isso através das suas instituições, como o FMI, como o Banco Mundial e as suas empresas. Então você vai ver isso agora claramente. Como não há tempo a perder, pega agora mesmo um suquinho de manga e vamos iniciar o nosso quadro. Senhores do Mundo. Estamos no grande plano Collor mundial, afirma Luiz Stumberg. Em recente live com a XP Investimentos, Luiz Stumberg, do Fundo Verde, afirmou que o Bitcoin será melhor que dinheiro e previu um cenário de endividamento global, impossível de ser pago. Luiz Stumberg é fundador e gestor da Verde Asset Management, é um dos mais renomados gestores financeiros brasileiros, com um track record de impressionantes 15,180%. Stumberg vê um futuro incerto para as moedas estatais e para a própria capacidade dos governos pagarem suas dívidas. O cenário apocalíptico da dívida impagável. Já mostramos nos Coin Times que a dívida norte-americana está chegando a níveis alarmantes e Luiz prevê que ela será impagável. Mas não só por conta do Sungamonga. Nas palavras dele, ele disse: "Eu acho que a gente caminha para essa dívida ser impagável. E provavelmente essa dívida vai ficar impagável, não por causa do Sungamonga, mas por causa dos problemas de previdência", disse Stumberg. Esse trecho aqui, família, só bate com o que a gente já falou. Eu disse que o aparecimento desse Sungamonga veio para dar essa aliviada. Para mim, essa atitude de muitos governos quererem, não, vamos trabalhar, vamos continuar, senão vai quebrar a economia, vai justamente o oposto. Porque quanto mais pessoas infectadas, quanto mais pessoas perderem a vida, o governo vai quebrar mais ainda. Ou não. Porque as pessoas vão tentar trabalhar, beleza, se contaminam, vêm a falecer. Então elas vão adoecer, precisar de medicamento, o Estado vai ter que fornecer isso, vai ter que se endividar para comprar isso. E logo depois, logo em seguida, o comércio fecha de todo jeito. Porque nem vai ter gente querendo vender, nem gente querendo comprar. Então como é que o governo, a inteligência do governo, sabendo disso, quer tomar justamente essa atitude? Isso não é pagar para ver. Eles sabem que isso vai acontecer. Mas aí é que vem a teoria da conspiração. A ideia é essa mesmo. É que isso aconteça. Para que essas pessoas diminuam. Infelizmente. Continuando. Quando isso vai acontecer? O gestor disse que isso não há como saber. Entretanto, será uma péssima ideia ter fiat, dólar, real, euro no portfólio. Nas palavras dele foi: no limite, nesse dia de São Nunca, o que é bom ter? A pior coisa que você pode ter é dinheiro, certo? A falta de pagamento da dívida ou a impressão indiscriminada de dinheiro criará um descrédito completo no dólar e no sistema financeiro vigente. O grande plano Collor mundial, o lendário gestor da Verde acrescentou: às vezes eu brinco de chamar, e essa expressão é minha, do grande plano Collor mundial. Um dia você vai acordar e ver que seu dinheiro não vale nada e que você não pode sacar do banco. E qual seria a solução para isso? As pessoas vivem me perguntando: qual que é melhor? É o ouro, Bitcoin, terra? É difícil saber. Provavelmente tanto o ouro quanto o Bitcoin quanto terra vão ser melhores que dinheiro. E ele explica por quê. Porque o dinheiro vai provavelmente cair muito, 90% a 95%. Vale ressaltar que a erosão do poder de compra da moeda já é grande em países como o Brasil. Desde a criação do real, ele já perdeu 85% do poder de compra. Não é a primeira vez na história. Já aconteceu 22 vezes nos últimos 2000 anos. Do dinheiro virar pó, né? E nós já estamos aí há uns bons 150 anos que o nosso dinheiro vale. O dólar, a libra, o franco suíço. Aqui o Cabo Daciolo já tinha falado sobre isso, família. O Cabo Daciolo, ele falou que os donos do mundo, sempre que o PIB chega a um nível que não dá para crescer mais do que já está, eles dão um reset na economia. A gente que pesquisa os Senhores do Mundo, sabemos que essa informação é verídica. Inclusive, em um dos nossos vídeos aqui, eu mostrei um trechinho do filme Batman Begins, que lá uns vilões que se autodenominam a Liga das Sombras, que representam os Senhores do Mundo, deixam claro que essas grandes crises é formada por eles. Eu quero mostrar esse trechinho para você, que é quando a ficção começa a imitar a realidade. A Liga das Sombras combateu a corrupção humana por milhares e milhares de anos. Devastamos Roma
Enchemos navios de ratos infectados. Ateamos fogo em Londres. Toda vez que uma civilização atinge o auge da decadência, voltamos para restabelecer o equilíbrio. O grande plano Collor já chegou para países como Venezuela e Argentina, e mais recente no Líbano. E por lá, o Bitcoin tem sido cada vez mais procurado. Inclusive o Congresso brasileiro já tem um plano de confisco, que pode entrar em pauta a qualquer momento. Diferente do ouro, terras e ações da bolsa, o Bitcoin é impossível de ser confiscado se o Estado não tiver as chaves para a carteira digital. E é isso que torna o Bitcoin tão diferente e resiliente. Aqui quem já está desperto entendeu o motivo deles estarem revelando essas informações. Alguém tão importante, com tanta credibilidade, está passando essas informações assim pra gente. Informações essas que a gente já vinha alertando há muito tempo. Só que infelizmente, como somos humildes, não é? Dizem que é teoria da conspiração, quando eu falo, quando vocês falam, né? Nós somos loucos. Mas agora tá vindo alguém do sistema, alguém muito bem sucedido dentro do sistema, dizendo que sim, isso vai acontecer. A moeda única. As moedas que nós conhecemos vão quebrar. Isso é fato, essa crise veio para terminar esse serviço que iria acontecer a longo prazo. Mas como a agenda global está muito atrasada, o vírus veio para adiantar isso. E aí ele está deixando bem claro, nós vamos ter que migrar para essa moeda única que será por enquanto o Bitcoin. A pessoa que ainda resistir e tentar comprar propriedades ou outra coisa do tipo, ele deixou bem claro. O ouro, por exemplo, né? A pessoa, não, eu vou investir aqui meu dinheiro que eu tenho aqui no banco em ouro. O governo pode confiscar. Aí o outro diz, não, Davi, vou comprar uma fazenda. O governo também pode confiscar. Aí vai ter algum desavisado, né, que acredita, por exemplo, no Bolsonaro e vai dizer, ah, Davi, mas o nosso governo é de direita, ele não faria isso é coisa de governo comunista. Errado, meus caros irmãos. O governo será obrigado a fazer isso para se manter vivo. Ele vai estar falido, quebrado. Todas as fontes de renda já estão sendo privatizadas, principalmente para países comunistas como a China. Então o que é que eles vão ter que fazer? Vão ser obrigados a fazer. Eles vão ter que confiscar aquelas poucas fontes de rendas como as propriedades das pessoas. Eles vão ter que fazer isso. Para manter o quê? O salário dele mesmo, do presidente, da nossa deputaiada toda. Manter a máquina pública sobrevivendo. Vocês não tenham dúvida do que os governos são capazes de fazer quando chegar uma hora que eles não tenham nem o deles garantido. Vocês não tenham dúvida. Então você quer pôr a mão no fogo por eles? Se botar, queima, meu caro irmão. Vai ser muito triste se a gente chegar a esse ponto, porque muita gente que acha que existe direita, esquerda, capitalistas e comunistas vai descobrir da forma mais dura possível que tudo era ferramenta do sistema, dos donos do mundo, para dessa forma, criando lados, heróis e vilões, conseguirem completar os seus planos malignos. Agora, se você investir no Bitcoin, que eles querem que você faça isso, aí eles te garantem que o governo não vai meter a mão no seu dinheiro. Entende, meus caros irmãos, como é que esses caras agem? É aí que eu digo, quando eles causam um problema, como esse Sungamonga agora, o vírus existe. Não tem muito o que fazer. A gente fala aqui, tenta conscientizar a todos, pede que vocês compartilhem o vídeo, para que mais pessoas saibam dessas verdades. E assim como nós, alertem outras pessoas para que quando esses caras forem executar os planos, eles sejam impedidos pela massa consciente. Mas depois que esses caras executam seus planos, que são terríveis, não tem muita opção, meus caros irmãos. Não tem muita opção. Aqui você está vendo claramente esse exemplo. E vai ficar ainda mais claro no finalzinho agora da declaração deste homem que agora, nesse momento, está sendo o porta-voz dos senhores do mundo. A separação do dinheiro com o Estado. De acordo com o CEO da Sharpet Shift, Eric Voorhees, estamos vivendo a separação do dinheiro com o Estado. Parece loucura dizer isso, mas talvez devêssemos permitir concorrência do dinheiro, concorrência em estruturas financeiras, assim como permitimos concorrência em religião. Permitimos a existência de várias igrejas. Por que nós fazemos isso? E por que não fazemos isso com o dinheiro? Eu acho que é uma hipocrisia que nossos filhos um dia olhem para trás e percebam, uau, isso é realmente óbvio. E o Bitcoin é o que trará essa mudança. Infelizmente é terrível, família, é terrível. O que a gente está vendo aí é o final dessa estrada que a gente vem trilhando e sabia que ia chegar nisso. Falta de aviso não foi. Agora as pessoas sempre procuraram, não é, acreditar nos mentirosos, naqueles que estão falando o que elas exatamente querem ouvir, porque é isso que o sistema faz, ele cria os seus personas para falar justamente o que o povo está precisando. Se você notar os presidentes que vieram aparecendo, né, ao longo do tempo, os políticos em si, eles vêm com a resposta que a população está querendo naquele momento. São os chamados heróis do povo. Você vê o Lula, né, a aclamação que tinha, era o cara, era o representante do povo, era um homem como a gente, não era assim que falava? Esse é homem como a gente. Agora vê o mito, né, falando justamente o que a nação mais precisava, é isso, tem que ser feito assim, e o povo vai atrás. Mas sempre Deus coloca uma pessoa ali falando a verdade. Se você quer saber, o Davi, qual seria a solução para isso? Enéas já falou, irmão.
era romper imediatamente com o sistema financeiro. Eu só vejo uma saída. Não é brigar, não é míssil. É sentar-se à mesa de negociações como gente grande, não como criança e nem de joelhos. E dizer, não dá mais. Não dá mais. Se a gente continuasse como estava, ia dar nisso. Não importa o Sungamonga. O Sungamonga só veio adiantar. Só veio quebrar essa resistência que estava tendo a agenda global, algumas pautas dela, né? E agora, endividando dessa forma como está se fazendo, é óbvio que não teria outra solução a não ser fazer isso mesmo. Os governos vão ter que aceitar isso. Então você viu o cara falando ali, não os estados, né? Os países, no caso, ele bota estado ali, mas são os países, não vão mais mandar na sua moeda. Vai ser essas instituições que já criaram esse sistema financeiro para dar nisso. Poder total para eles. Banco Mundial, por exemplo, ele pode formar exército, para você ter ideia. Ele pode chegar agora e dizer, olha Brasil, eu quero tantos homens, olha Estados Unidos, eu quero tantos homens, e formar o exército dele para cobrar a dívida do país que se negar a pagar. É claro que eles não fazem isso logo de imediato, porque isso pegaria muito mal. Eles tentam logo os boicotes, né? Usa países como os Estados Unidos e, olha, boicota aquele ali, ninguém compra, ninguém vende ao cara. Primeiro eles causam essas crises financeiras, que é para o governo ser expulso pelo próprio povo. Mas caso o povo continue apoiando esse governo, aí sim eles vão partir também para agressão, que seria formar exército com membros de outros países e atacar aquele país ali. Agora diga se eu estou mentindo. A pessoa que disser, Davi está falando besteira, é porque é um ignorante que não entende do assunto. Vá pesquisar os poderes do FMI, o Banco Mundial. A gente tem documentário aqui no canal, dê uma procurada aí, que você vai ver que é exatamente assim. O Banqueiro Illuminati, inclusive, explica isso. O Banco FMI, o Banco Mundial, está muito acima do poder das nações. Ela sim é que é potência mundial. Ficam dizendo, Estados Unidos é potência, China é potência. Potência são essas instituições. Elas sim estão bem acima de qualquer um desses países. Outra coisa também que a gente explicou, esse Fundo Monetário Internacional, para ele ser criado, eles tiveram que causar uma grande calamidade. Naquela coisa que aconteceu com o Titanic, que eu não vou falar aqui para que o vídeo não seja bloqueado, também temos um vídeo aí, acho que tem quase 1 milhão de acessos, que a gente explica o Titanic, por que ele afundou. A maioria dos empresários que estavam contra esse sistema financeiro que foi criado, eles estavam naquele navio, eles foram convidados, olha, a viagem inaugural do navio mais avançado, o senhor precisa estar lá, e fizeram questão desses magnatas da época estarem ali. Inclusive o JP Morgan, que também teria que estar lá, desistiu na última hora. Alguma informação privilegiada ele teve, e aí ele desistiu na última hora daquilo. Então, meus caros irmãos, a história, para quem sabe enxergar, para quem sabe ver, é muito clara. É muito nítido pra gente. Então, nós sabemos o que enfrentamos e é por isso que a gente nunca defendeu esquerda nem direita aqui, porque a gente sabia que tudo isso faz parte do mesmo plano. A máscara está cada vez mais caindo. Você vê aí uma pessoa que se diz, por exemplo, né, como o Bolsonaro, de direita conservadora, entregando tudo para a China. A ideia desses caras é vender tudo para a China. Ainda existe resistência de um país ou outro, daquele líder, não porque ele pense no povo, porque ele gosta do povo, porque ele esteja anti-nova ordem, mas às vezes ele não concorda. É essa a fraqueza da pirâmide Illuminati ainda. Como eles são um monte de víboras, um querendo engolir o outro, às vezes eles não agem como deveriam agir, porque não quer que aquele outro ali que vai ficar muito acima dele. Então é aí que a gente começa, por causa dessas desavenças, a gente consegue enxergar melhor os planos, né? Por causa dessa tretinha que eles têm entre eles mesmos. Mas no final das contas, se o outro tivesse na posição daquele que está lá em cima, tá entendendo? Esse que está aqui tivesse aqui, faria exatamente a mesma coisa que esse está fazendo agora. É só isso, é uma briga de interesse. Não é pelo povo. Então, meus caros irmãos, eu espero que vocês tenham entendido isso. Essa moeda única vai vir e como consequência disso, você viu que é uma coisa virtual, coisa da internet, vai precisar de algo muito seguro. Muito seguro. E aí é que vai vir um chip. Tudo isso está interligado. Vai vir um chip para a própria proteção das pessoas. No começo eles vão criar senhas, né, chaves, pode ser até uma chave física, como o próprio Google oferece, né, para quem quer proteger melhor a sua conta, você só consegue acessar com essa chave física, que eu ainda não vi como é que funciona direito, mas li um pouco a respeito. Então acho que no começo vai ser assim, mas vai ter sempre aquele caso, eu viajei, esqueci a minha chave, como é que eu vou tirar meu dinheiro? Porque não vai existir a moeda papel, ela vai ser banida. É isso que está acontecendo. Você vê que o próprio Bolsonaro foi o primeiro a ser a favor disso, querendo privatizar a Casa da Moeda, ou seja, ia ser uma empresa que ia lucrar fazendo moeda, vendendo a própria moeda ao país. Que soberania esse país tem? E agora, como você ouviu, eles vão criar várias moedas para que depois entre uma só. Talvez até entre logo uma só. Vai depender de como o povo vai ver isso. Porque eles esperam, eles não podem fazer as coisas assim na tora, com medo da revolta popular.
Então eles vão fazendo devagarzinho, né, aos pouquinhos, para ver o que é que dá. Então vamos dizer que eles criam 3 ou 4 moedas aí vai ficar aquela briga, eu só tenho esse tipo, a outra só tem aquele tipo. Aí o povo mesmo vai dizer, por que não cria uma só? Vocês estão entendendo como é? Talvez agora nesse momento, eles criem 2 ou 3 ou 4, com medo que o povo diga, olha, é poder demais na mão desses caras. Aí cria 3 ou 4, que é o problema. Eles criam o problema, mas o povo vai pedir a solução. Quando o cara for pagar, quando for receber, e só receber daquele dinheiro, não, aqui só recebe desse outro, ali só daquele. Aí o povo vai dizer, olha, por que não cria uma só? Aí eles dizem, opa, estamos aqui ao seu dispor, é uma só, vamos criar. E aí depois o povo, eita, esqueci minha chave na casa da minha sogra, eita, esqueci minha senha na casa do meu cunhado, do meu irmão. Poxa, por que não tem alguma coisa pra gente carregar na gente? E aí eles vão, criam um cartãozinho, como o Mondex, por exemplo. E aí o cara, perdi o cartão, é uma agonia, agora não posso acessar nada, não posso comprar nada, tô zerado, o que é que eu faço? Aí o governo diz, o negócio é você carregar no seu corpo. Que tal um chipzinho? O cara, chipão, chipa aí nós. Os pastores já estão trabalhando nessa ideia há muito tempo, porque eles já sabem que isso vai acontecer. Eles já sabiam disso. Então eles já vêm trabalhando na cabeça das pessoas. Olha, isso é besteira, esses caras aí da internet não sabem de nada, né? São um Zé Ninguém, ficam falando besteira pra vocês. Mas deixa que o plano já tá andando, já tá caminhando. Eles já sabiam que estão caminhando. A maioria desses grandes pastores são todos maçons, eles sabem disso. Eles sabem do que vai acontecer. Então, meus caros irmãos, eu acho que não tenho nem o que falar mais. Tá aí na cara. Eu só peço que você passe esse vídeo adiante, porque tem muita gente ainda dormindo, tem muita gente ainda iludida e não consegue enxergar os fatos. Então eu acho importante que você divulgue, porque se tem a mínima chance hoje da gente contra-atacar, isso seria um despertar da população. Mas enfim, eu conto com a sua ajuda, fiquem todos com Deus, um abraço e tamo junto.